Então, bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de precipitação, mais um conteúdo a respeito da disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, programa de pós-graduação. Então, dando sequência ao conteúdo que estávamos abordando, após a, a gente ter visto o conteúdo de bacias hidrográficas especificamente, todas as variáveis que nos importam, agora a gente entra num núcleo que dentre as componentes do ciclo hidrológico é fundamental, porque ela vai ser o input, o alimentador do resto do processo do ciclo hidrológico. Então, a precipitação, a nível de bacias hidrográficas, então, é ela que vai alimentar o escorrimento superficial, a tocante aos processos de filtração, o escorrimento subsuperficial e todas as demais variáveis que compõem a bacia hidrográfica. Então, a precipitação nos importa a nível de bacias no tocante ao planejamento, porque é ela que vai dar as entradas. Então, se você for pensar, ela vai formar, então, por toda a água proveniente do meio atmosférico, é, que vai ser incluída dentro do processo do ciclo hidrológico. Então, se vocês catarem aqui, essa água aqui que vai ser evaporada, que a gente já vai ver como é que são os processos que vão fundamentar isso, ela vai sofrer um processo de condensação, tem vários processos que vão envolver, ela vai cair na bacia hidrográfica, vai ocorrer o escorrimento superficial, vai ter interceptação por folhas, vai ter o escorrimento, a percolação, a infiltração, a parte do lençol freático, o escorrimento de base, que a gente vai ver, e essa água toda, a gente viu que depende do formato da bacia hidrográfica, ela tende a correr mais rápido para o exutório, ela tende a sair mais rápido. Essa água que precipita, dependendo da carga de precipitação, ela vai, e dependendo do formato da bacia, ela vai ser fundamental. Por exemplo, uma coisa é você chover 100 milímetros em uma hora, outra coisa é você chover 100 milímetros em 3 dias. Então, assim, o que que é muito, o que que é pouco? Depende da bacia, depende do formato da bacia, depende de como essa duração dessa chuva que ela vai ocorrer. Então, e como que a gente vai avaliar essa precipitação média dentro dessa bacia hidrográfica e o que que ela vai incidir na frente, ela nos importa, principalmente quando formos fazer planejamento. Aí, quando você pergunta em planejamento, quais tipos de planejamento? Por exemplo, eu vou fazer um reservatório de contenção de água de cheia, eu tenho que fazer uma previsibilidade de ocorrência de chuva nessa bacia hidrográfica, pensando nos meus dados históricos ou pensando na chance de ocorrer, por exemplo, uma chuva torrencial, por exemplo, 100 milímetros em meia hora, que é muita água em um curto intervalo de tempo. Então, por quê? Porque quando eu for dimensionar um bueiro, por exemplo, um mecanismo de extravasão dessa barragem, eu consiga já pensar que em algum determinado momento essa barragem ela pode estourar se eu não prever que essa água toda que estiver caindo em algum momento ela não vá conseguir extravasar essa água caindo e ela vai efetivamente romper. Do mesmo modo, tem que prever também o inverso. A gente viu lá no início, lá de bacias hidrográficas, quando a gente abordou a questão do ciclo hidrológico, o que que acontece? Que em situações também de seca, o meu reservatório tem que estar previsto também, que eu vou conseguir prever que não vai chover também. Então, esse histórico de chuvas, esse ideograma que a gente vai ver ao longo agora dessas próximas 2 aulas, pelo menos, que vai estudar precipitação, é o que a gente vai definir aí, que é o que vai nos ser útil dentro da hidrologia e dentro da manejo de bacias hidrográficas. Porque se a gente, pensando na frente em termos de projeto, é, enquanto engenheiros, vamos pensar assim, enquanto pós-doutorandos aí, doutorandos e mestrandos em engenharia ambiental, então,
você tem que fazer essa previsibilidade, você tem que saber isso para você poder fazer o planejamento correto das suas obras, né? Porque a gente está sempre pensando enquanto gestor, que é o que eu informei nas aulas anteriores. Então, a chuva, a precipitação necessariamente não é só a chuva, ela vai incluir a chuva, granizo, orvalho e neve, que tem diferenças. Então, precipitação, toda forma de água que vai ser proveniente do meio atmosférico. Então, vai ser o input, então, que vai ser a entrada de água do ciclo hidrológico, e ele que vai desencadear os demais processos, então. Então, a forma de bacia muda, a declividade do terreno influencia no tocante a uma chuva, a cobertura vegetal, se você tem, se você não tem, o abastecimento e recarga de aquícolas, vai influenciar tudo isso em função da chuva, tipo e as características morfológicas da bacia hidrográfica. Na hidrologia, então, ela passa a ser interessante no momento que ela vai atingir a superfície do terreno, que daí ela vai desencadear os demais processos. Então, como a gente vai estudar se a chuva nos importa, nós vamos ver algumas características agora de formação dessa chuva, ou como que ela se forma, como é que se dá esse processo de formação dentro das diversas camadas aqui que nos importam. É claro que o nosso foco não é meteorologia, então a gente vai passar superficialmente algumas partes, e vamos destinar o foco para as variáveis que nos importam. Mas, de maneira geral, então, nós vamos ter duas situações na, na, na atmosfera. Vamos pensar assim, a chuva ela vai ser formada na camada atmosférica, então, assim, a conformação a estratificação desses gases, ou como ela é composta, ela nos importa, porque vocês vão ver que a, a, a fração de gases dela, entre outros fatores, nos importa. Então, se você catar, nós vamos ter, se você perceber, a gente vai ter gases que são permanentes, ou seja, a volumetria deles é constante. Então, quando você imagina a parte atmosférica, você tem que pensar na qualidade de um reservatório, assim, como se fosse um reservatório, uma caixa que está lá, que você tem um volume que é permanente de gases e outros volumes que vão ser variáveis. Então, essa conformação variável, entre outras coisas, que vai ser o vapor de água, que é a variável que mais nos importa, vocês vão ver que é o fator influenciador no tocante à formação de precipitação. Então, vamos pensar no nitrogênio, vai ter na porcentagem de 78%, o oxigênio 20,94%. Alguns artigos arredondam essas contas aqui, trazem o oxigênio como 21%, o argônio como praticamente 1%, e os demais daí é quebrado, essas frações de porcentagem aqui. Isso na qualidade dos permanentes, ou que ficam esse volume fixo aqui. O que vai mudar, o que a gente vai perceber, é que conforme em determinados postos ou pontos da atmosfera que ocorre, essa variação desses outros gases que vai modificar essa porcentagem aqui dentro de um todo. Então, um gás que é importante, que ele vai se comportar, que é o vapor de água, que ele vai se comportar como um gás ideal na atmosfera. Então, ele vai influenciar nas demais operações que tem. Então, por curiosidade aqui, a gente vai ter o carbono também, que ele tem uma fração em porcentagem, o metano 0,00017, e o ozônio, que o pessoal fala bastante, até vale de curiosidade, representa 0,0000004% do volume de atmosfera. Aí o pessoal comenta bastante no tocante o ozônio em relação à camada de ozônio, que aquecimento global e toda essa discussão a respeito do ponto do aquecimento global, a gente vai ver algumas variáveis, e só para levantar dúvida, eu não tenho lado, vamos pensar, mas daí, assim, se você pegar o vapor de água, que é o mais importante, que representa de 0,04%, de 0 a 4%, perdão, nessa atmosfera, e que vai efetivamente fazer um efeito no tocante à precipitação, mas se você catar o ozônio pela porcentagem, isso é 0,00004%,
por cento. Então, se você for transformar em número isso você tem que dividir por 100 ainda, para representar algum volume. A gente vai fazer uma continha ali depois rápida, mas aí se pergunta assim, é representativo isso aqui em termos de volume da atmosfera para dizer que vai mudar potencialmente um clima? Assim, aqui está uma interrogação e uma exclamação. Então, assim, não sei. Há pesquisadores que vão falar que é nada, isso é nada perto do todo, e há pesquisadores que vão falar que isso é muito importante. Então, pensando em vapor d'água, que é a força motriz, vamos pensar assim, para a minha formação de precipitação, e pensando nos gases que são fixos na atmosfera, pelo menos eu vou pegar os primeiros três, que é o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Se você pensar, lembrar lá da nossa regrinha, lá no ensino médio, que com certeza vocês viram, a lei de gases ideais, que é PV-NRT, é pressão vezes volume, igual a N, que é o número de moles, R constante do gases, e A vezes a temperatura. Então, vocês vão ver que, à medida que você muda a pressão desses gases aqui, pode ocorrer aumento de volume, e dependendo do aumento de pressão ou diminuição de pressão, isso aqui, essa formação desse gás aqui, ou mudança de temperatura, vai influenciar como se comporta esse meu gás. Então, pensando assim, que o meu vapor de água, que é um gás variável, que é uma variável na minha atmosfera, se ele tiver a 4% em determinados lugares ou situações, eu já não tenho dentro do meu 100%, que é a minha fração de moles lá, é, molares na minha atmosfera, eu já não tenho mais o 100% que seria. Então, seria 78,8 menos 4%, que daria vezes 0,96, vezes 0,96, então daria um 74,88 em fração de moles. Então, se você avaliar em termos de volume e pressão, isso aqui vai mudar conforme vai ocorrendo essa presença de fração de água. Então, para uma atmosfera, por exemplo, que você está a 101 kPa aí, vezes 34, ou 101 mil Pascal, se for pensar, e assim vai ser também, perdão, com outros gases, né? O comportamento é o mesmo, quando você tem 4% de vapor de água. Então, pela lei de Dalton, ele fala o quê? Que a pressão total de um gás atmosférico, ou pressão total atmosférica, vai ser a soma das pressões parciais de cada componente. Então, assim, de todos os gases, para dar a pressão total, eu vou ter a soma do nitrogênio, vou ter a soma do oxigênio, do argônio, do, do ozônio, que vai estar lá presente, que vai ser aquele ínfimo lá, enfim, de todos eles, para daí eu vou conseguir chegar. Então, se você for pensar uma pressão de gás a 4%, a pressão de vapor de água a 4%, eu teria numa atmosfera de 101,325 kPa, ou uma atmosfera, melhor dizendo, 4% dela daria 4,53 kPa, ou se fosse 4.053 Pascal. Por que isso importa aqui? Porque essa pressão atmosfera de vapor de água, ela vai ser importante lá quando a gente for fazer a conta, que você vai ver que isso aqui ela vai influenciar, entre outras coisas, no ponto de orvalho e na minha pressão de vapor de saturação de água, que vai depender, entre outras coisas, da temperatura. Beleza? Então, quando a gente olha a estrutura atmosférica, assim, a estrutura vertical da atmosfera, nós vamos ter duas situações. Vocês vão ver que nós vamos ter uma camada inicial, que vai até mais ou menos 11 a 12 quilômetros de altitude. Aqui está em quilômetros, milhas, e aqui a temperatura. Então, vocês vão ver que à medida que vai subindo, nós vamos ter uma camada de troposfera, depois a gente vai ter uma camada que é como se fosse uma camada estratificada, que ela muda, que ela vai ser chamada de tropopausa, que vai ser entre a troposfera e a estratosfera. Depois vamos ter a estratosfera, depois que vai até 50 km de altitude. Depois vamos ter a estratopausa, que vai ser outra camada de estratificação entre a estratosfera e a mesosfera.
Depois nós vamos ter a mesosfera vai até 80 km de altitude, depois outra camada de estratificação, que vai ser chamado de mesopausa, e depois a termosfera, que também vai até 100 km de altitude. Então, se você catar o gradiente de temperatura, a temperatura na troposfera, à medida que você vai subindo ela vai caindo, chega um momento que ela estratifica, pensar assim, uma estratificação térmica, se você pensar em nível de água, a estratificação térmica, pensa assim, eu tenho certeza que vocês, quando crianças, ou mesmo agora, depois de adultos, já pularam em piscina que a parte de cima está quente e a parte de baixo está fria. Isso em água chama-se termoclina, dependendo da profundidade, dependendo da componente, da variação dessa estratificação. Mas, a grosso modo, ela é uma termoclina dentro de uma piscina reduzida. Que acontece? As correntes de ar quente ficam, as de água quente, elas ficam girando entre si na parte superior, as frias, elas ficam embaixo, e no meio fica uma coluna, que seria um colchão, assim, se você pensar, que fica, que faz essa divisão. Na atmosfera vai ocorrer quase a mesma coisa, é uma estratificação entre uma camada quente e uma camada fria. Então, na troposfera, à medida que você vai subindo, daí está aqui o gradiente adiabático, é, vai ser de cerca, a cada 1 km de altitude, ela vai reduzir a temperatura em 6,5 graus, alguns artigos falam de 6, mas à medida que vai subindo, tu vai perdendo temperatura na troposfera. Depois você tem uma estratificação, que ela se mantém, justamente que essa camada que o pessoal fala que é um colchão, assim, se você catar na literatura, que é um bolsão de temperatura estratificada, e depois na estratosfera começa a subir a temperatura de novo, aí tem novamente uma estratificação, depois começa a cair outra vez, outra estratificação e começa a subir. Aí quando você avalia a altitude em termos de a mesma camada em termos de pressão, você vai ver que à medida que você vai subindo, a pressão vai reduzindo a pressão. Pense assim, igual se tiver um mergulhador que o mergulhador está na água, obviamente, né? Mas o mergulhador que vai fazer um mergulho no oceano, que ele tem uma coluna, uma massa de água que está em cima dele. À medida que cada vez que ele vai ficando mais fundo, vai aumentando a pressão, e você tem que fazer aqueles processos de adaptação de pressão. Quando você está subindo, você está reduzindo essa camada. Então, pensando no mergulhador, o cara, além da camada de pressão atmosférica que ele vai ter, que depende, entre outras coisas, da altitude, ele vai ter também a massa de água em cima dele. Quando você está subindo a atmosfera, a estratificação, a estrutura vertical da atmosfera, você vai reduzindo essa pressão, porque justamente essa massa de ar que está em cima de você está reduzindo. Então, assim, se você pegasse qual que é a implicância disso, professor? Então, se você catasse a lei de gases ideais para todos os gases aqui, que estão presentes, se você catar essa pressão aqui e dividir, e jogar ele dividindo aqui, na lei de gases ideais, o que vai acontecer? Uma implicância prática, que vocês vão ver que é o que acontece no tocante ao vapor de água. À medida que você alivia essa pressão, o volume das partículas tende a subir, tende a aumentar. Então, para o mesmo número de mole, para o mesmo constante de gases ideais, para uma mesma temperatura. Então, ela vai aumentar esse volume, então, desse gás. Qual que é a implicância disso? É que as partículas que uma vez poderiam estar adensadas ou concentradas num determinado ponto, elas ficam esparsas. Então, por isso, entre outras coisas, que quando o cara está subindo um Everest da vida lá no final lá, ele sente a falta de oxigênio. É que, na verdade, o oxigênio está lá, mas é que está disperso no ambiente. Positivo? Então, uma outra questão, nós vamos ter aqui a nossa estratificação térmica dentro dessa estratopausa. Uma outra questão é por que ocorre justamente nessa estratosfera o acréscimo de temperatura aqui. Se aqui na troposfera começa a subir à medida que você sobe,
de temperatura, à medida que você sobe em altitude, por que na estratosfera você tem um acréscimo de temperatura, começa a esquentar novamente? Porque é nessa faixa aqui que está a camada de ozônio aqui, que a gente vai ver na slide anterior. Então, se você no próximo slide. Então, se você catar a mesma concentração aqui em termos de altitude, você vai ter uma variação desse ozônio na, na atmosfera à medida que ele vai subindo, vai ter, e lá nos 25, 20 a 25, até 30 quilômetros de altitude, vai ser o pico desse ozônio. Então, aqui vai ser influenciado, entre outras coisas, pela poluição e outras fontes de ozônio, que concentração de ozônio vai ser influenciada em determinados lugares, mas o pico está lá em cima. Então, se você catar lá no pico de moléculas de ozônio, então, assim, o ozônio, o que ele representa para fazer esse aumento de temperatura lá na estratosfera? O quanto que ele vale? No pico dele, em determinadas regiões, ele vai dar aproximadamente 12 mil moléculas de ozônio para cada 1 bilhão de mol de moléculas de ar. Então, se você catar 1 bilhão e 12 dividido por 1 bilhão, ele vai dar um pouco mais que a gente viu aqui, que era aquele 0,000000004%. Ele vai dar um pouquinho a mais, que ele vai dar uma casa a mais, vai ficar 1 aqui, vai tirar uma casa desse porcento aqui e colocar 1. Ainda assim, é ínfimo, assim, que na minha opinião particular, para você dizer que isso aqui, esse ínfimo, mesmo no pico, ele pode dar uma influência significativa. Eu acredito que nos microclimas, vamos pensar assim, ele pode ter uma influência maior, mas teria que ser muito mais elevado esse pico aqui para você dizer que possa influenciar atmosfericamente um clima a nível global, assim. Então, há bastante discussão, controvérsia quanto a isso. Mas, enfim, a saber. Então, esse aquecimento, entre outras coisas, é esse ozônio. Por quê? Porque o ozônio vai pegar, vai coletar esses raios ultravioleta nessa camada, vai segurar boa parte deles, uma outra parte chega no solo, vai se converter em calor e assim segue a vida. Beleza? Ah, perdão. Então, quando a gente vê então, a questão do vapor de água, o comportamento dele na estratificação térmica, dentro das camadas, troposfera, tropopausa e estratosfera, vocês vão ver que ele segue o mesmo gradiente de temperatura. À medida que você vai subindo, o vapor de água também ele tende a acompanhar o gradiente de temperatura. Vocês vão ver que ele é uma variável que depende, o vapor de água, ele depende, é uma variável que a temperatura depende ele depende estritamente da temperatura, melhor dizendo. Então, a gente viu que o vapor de água, é, que é o nosso Ezinho lá, a fração, a quantidade que ele está presente na água lá, influencia significativamente na distribuição de número de mols que está presente na atmosfera. Mas a gente vai ter uma outra variável que vai ser chamada essa pressão de saturação de vapor de água. Essa pressão de saturação, se você vê lá a pressão de vapor de água sem a saturação, aqui é só o Ezinho. E a pressão de saturação de vapor de água, ele vai estar como ES. Então, você vai ver que essa pressão de saturação, que ela não é constante também, vocês vão ver que ela depende, entre outras coisas, da temperatura. Então, se você catar a linha aqui de vapor de água, ela depende, então, da nossa temperatura. Qual que é a fórmula? A fórmula, quem fez essa equação e propôs essa equação é a equação de Tettins. Alguns artigos trazem essa mesma equação, só que em vez de kPa, elas trazem Pascal. A única diferença é que eles vão ser 611 exponencial dessa mesma equação aqui. Então, a única diferença é que ele dividiu por 1000 aqui para ficar em kPa. É, mas o que importa aqui é o seguinte, é que a pressão de saturação de vapor de água,
ela é determinante em função, é uma exponencial, mas ela é determinante em função da temperatura. Então, o que que isso nos importa? À medida que, como ela é uma exponencial, se você tiver mudanças de temperatura logo no começo ou abaixo, próximo de zero, essa exponencial aqui ela tem pouca influência, ou ela é pouco determinante no processo. Mas à medida que você sobe a curva, por exemplo, lá pelos 30, 40 graus, 1 grau, meio grau já tem, por conta da exponencial, você já tem uma diferença significativa nessa pressão de saturação de vapor. Então, qual que é a proposta? Quanto maior a temperatura, quanto maior o gradiente de vapor, mais cabe, a parcela de vapor de água nessa atmosfera. Pensando aqui, fazendo uma correlação aqui com isso aqui, se eu tenho uma pressão de vapor de água aqui, então, conforme vai aumentando essa temperatura aqui, eu consigo colocar mais moléculas aqui dentro aqui de pressão de vapor, vão estar dentro desse meu recipiente. Então, assim, quando você vai falar em atmosfera, pensa como se fosse um recipiente, que vai chegar algum momento por que que eu estou falando em pressão de vapor de água? Vai chegar algum momento que esse vapor de água, ele vai deixar de ser vapor de água, porque ele não consegue mais reter essa água, porque ele está super saturado, ou seja, está com muito mais molécula de água que poderia aguentar a panela, vamos pensar assim, o recipiente. Então, é nisso aí que se baseia a questão de formação de chuva. Então, quando você, pensando então num recipiente que ele tem que armazenar chuva e conforme o aumento de temperatura ocorre, eu consigo colocar mais moléculas de vapor dentro do mesmo lugar, e o que você percebe assim? Então, você percebe que o gradiente latitude e o gradiente insolação dentro do planeta Terra, assim, dentro do globo, nos importa para você formar colunas de água, ou gradientes de água, ou recipientes cheios de água maior. Então, como nos trópicos aqui, no Equador, você vai ter um índice de insolação maior e a temperatura aqui nesse gradiente vai ser maior, consequentemente, você tem um volume de vapor de saturação, o vapor de água aqui mais presente, né, nessa região, em detrimento no tocante aos polos. Então, a probabilidade de ocorrência de chuvas aqui nessa região aqui é bem maior justamente por causa desse gradiente, perdão, desse gradiente de temperatura e dessa insolação ser maior. Nisso que vai levar em conta, então, esse vapor disponibilizado para ser movimentado e chegar ao ponto de se transformar em chuva. Aí, quando você vai pensar em variáveis que vão ser importantes para a gente discutir e avaliar chuva ou não, aí entra uma outra variável que vai ser chamada umidade relativa do ar. Essa umidade relativa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma razão entre a pressão atual de vapor, que é aquela primeira que a gente viu lá na frente, que é o quanto a porcentagem de vapor que você tem dentro o meio, assim, dentro da tua atmosfera, que vai influenciar nos demais gases, e a tua pressão de saturação de vapor. Então, a pressão a umidade relativa vai ser dada, então, por pressão atual de vapor, que vai ser medido por pressão atual, né? Que vai ser medido por um barômetro, e a pressão de saturação de vapor. Isso aqui, vezes 100, vai te dar uma porcentagem. Então, veja o seguinte, quando as duas forem exatamente iguais, você vai ter a questão aqui, por exemplo, 100 dividido por 100 dá 1, vezes 100 dá 100%. Então, o que acontece? Vai chegar algum momento que você tem a tua umidade relativa aqui em 100%. Qualquer umidade relativa maior que 100%, você já está num ambiente que você está super saturado, ou seja, o teu ambiente está super saturado de moléculas de vapor de água, e a chance vai ser eminente de chuva.
Então, essa é uma variável interessante para ser observada. Daí que aparecem esses galinhos aqui, ou tinha antigamente outras questões, porque que vai falar o seguinte, bom, se tua pressão, se teu indicador de ocorrência, se tua umidade relativa está próxima de 100, você tá com um indicador de chuva que é alto, porque qualquer coisa acima de 100, basta qualquer interface ou qualquer interferência para ocorrer uma chuva, que a gente já vai ver os processos que vão desencadear essa chuva. Então, na atmosfera, então, se você pensar em termos do excesso de vapor de água, quando ocorre esse tipo de situação, ela vai se condensar em condições levemente supersaturadas. Qualquer coisa acima de 100% já está disponível dentre, se tiver as condições, né? Há uma outra variável que em alguns artigos aparece, mas não é muito utilizada assim, principalmente em termos de análise, mapas de temperatura, que é o déficit de vapor, que vai fazer o quanto que faltaria para você chegar ao ponto de correr uma chuva. Beleza? Então, é o seguinte, quando você analisa, então, a umidade relativa versus a temperatura, por quê? Vamos pensar assim, eu vou voltar aqui a umidade relativa. Essa variável aqui depende estritamente da temperatura. Se você olhar aqui o ES, que é a nossa pressão de saturação, ela depende da temperatura. Então, conforme você aumenta a tua temperatura aqui, ela vai subir. Então, exponencialmente. Então, a nossa ES depende estritamente aqui de temperatura. Então, se você muda o divisor aqui nessa equação aqui, ela vai influenciar diretamente na tua umidade relativa. Então, quando você faz a leitura de temperatura versus umidade relativa, você percebe a seguinte situação. À medida que você tem a temperatura está baixa, a tua umidade relativa está alta. À medida que vai subindo a temperatura, a tua umidade relativa vai caindo e quase inversamente proporcional. Vai chegar um momento que a pressão de vapor é exatamente igual à pressão de saturação, que vai tornar o ar saturado, por exemplo, chegou a 100%. Então, ou seja, a umidade relativa está 100%. Essa umidade ou essa temperatura que a umidade bate os 100%, ela é chamada de temperatura de ponto de orvalho. Na meteorologia, ou se você catar no pessoal que é da agro aí, da agronomia, o pessoal das agrárias, vamos pensar assim, eles usam isso aqui. Por quê? Porque a partir do ponto de orvalho, qualquer temperatura abaixo da temperatura de ponto de orvalho é um indicador de chuva. Então, essa umidade relativa ou ponto de orvalho, eles são indicadores assim que nos influenciam. Por quê? Se vocês catar de novo aqui na equação de umidade relativa, se eu chego a um ponto que eu tenho uma temperatura, que a minha pressão de vapor de saturação de água tá 100 kPa e aqui tá 100 kPa, por exemplo. Então, eu tenho 100 por 100, dá 100. Dá 1 vezes 100, dá 100. Então, assim, qualquer temperatura que for abaixo, que aqui a minha umidade relativa vai ser maior que 100%. Então, o indicador de qualquer temperatura abaixo do meu ponto de orvalho, que é quando ocorre essa situação de 100% de umidade relativa, há condições, ou eu já tenho condições para chuva. Então, qualquer mudança aqui já dá, já pode, a umidade está tão alta que você já vai correr chuva. Aí vai, se você analisar a umidade relativa, daí vai a questão de, porque, por exemplo, na Amazônia você tem aquele desconforto térmico, assim, porque a umidade relativa lá está tão alta que, por exemplo, o seu suor, que tem a função justamente de você fazer a perda de calor para o ambiente com a evaporação de líquido da tua pele, você não consegue evaporar porque a umidade relativa está alta, então você sente aquele calor abafado, assim, se sente abafado. Então, quando se cata alguns artigos científicos que tratam essa questão aqui, esse é um bem clássico aqui, que você vai analisar a curva de temperatura, lembrando que a temperatura vai fazer que a pressão de vapor saturado é sempre em exponencial.
Então, em determinado momento, qualquer leve mudança na temperatura dá uma brusca mudança lá na pressão parcial de vapor. Isso você pode observar em vários outros gráficos que você olhar. A umidade relativa ela vai ser inversa, quase inversamente proporcional à temperatura. Então, se você catar a curva da umidade relativa aqui, ela está, enquanto a temperatura que está perto, abaixo de 20 graus aqui, a umidade relativa está alta. Quando ela começa a subir levemente, ela já começa a decair. Chega um momento que ela cai e a temperatura sobe e assim segue. A pressão de vapor saturado, conforme você vai aumentando a temperatura, ela sobe exponencialmente e assim por diante. E a pressão de vapor atual, ela tem baixa variação, então essa relação entre pressão de vapor saturado, pressão de vapor atual dividido pela pressão de vapor saturado, é o que vai me dar a relação da curva de umidade relativa. Em Catar, aqui não tem o caso do ponto de orvalho, porque a umidade relativa teria que bater a casa dos 100%, então se você catar a curva da umidade relativa, ela está batendo aí próximo do 80, então ela ainda não está super saturada. Então, se você catar outros gráficos aqui, por exemplo, um outro, a curva de umidade relativa, não é o caso aqui, mas ela já passou dos 100%, então possivelmente, na hora que ela bate os 100, que seria aqui, ela já estaria pronta para chover, vamos pensar assim. E não tem o restante da curva aqui, uma pena, mas a curva possivelmente ia estar seguindo, depois ela cai. Então, uma vez que teve umidade relativa maior que 100%, você já tem essa condição de chuva, poderia ocorrer precipitação e é boa. Então, só para a gente olhar, a maior parte dos processos que vão ocorrer aqui, uma vez que você tem esse vapor de água, é a condensação. Mas daí, para que ocorra essa condensação ou liquefação, para a gente tornar de novo a água líquida, é o que a gente vai ver quais são as condições para que isso aconteça em meio atmosférico. O primeiro deles é você estar com a umidade relativa alta. Um outro processo que vocês vão ver, que principalmente no processo de formação de chuva, é essa sublimação, que você transforma direto o vapor desse vapor de água em gelo. Então, aqui só um quadro aqui a respeito do ciclo da água, aonde que vão estar os tipos de fenômenos que vão ocorrer. Então, principalmente após ocorrer a evaporação de água dos meios líquidos, principalmente do oceano, vai ocorrer a condensação dessa água, e por sublimação vai congelar algumas partes delas e alguma parte cai na forma de gelo, que depois ele pode até voltar para a forma líquida, mas o processo pode dar por sublimação. Então, uma vez que você cria condições para ocorrer a chuva, a gente vai ter a precipitação, melhor dizendo, você vai ter vários gradientes de formas de precipitação. Então, o mais comum, evidentemente, é a chuva, que é a precipitação na forma líquida, cujas gotículas vão estar com diâmetro superior a 0,5 microns. Então, uma chuva leve, ela é categorizada aí por maior que 2,5 milímetros, moderada de 2,5 a 7,6 milímetros e uma intensa maior que 7,6 milímetros por hora. Essa relação aqui em milímetros por hora que vocês vão ver que nos influencia lá na decisão de bacias, porque a gente vai fazer um gráfico, duração da chuva com a altura, que é esse milímetros, em termos de tempo. Ela vai nos influenciar quando a gente for avaliar. Nós vamos ter o granizo, que é a parte de fragmentos irregulares de gelo, vamos ter o orvalho, que vai ser a precipitação que vai ocorrer na atmosfera, mas vai sofrer condensação em superfícies, estratificações próxima ao solo, a neve e a geada. Então, nós vamos ter, para formar nuvens que vão me dar condições de ter essa precipitação, nós vamos ter quatro etapas ou quatro fases assim de ocorrência. Então, a primeira delas é condições de saturação da parcela de água, aumento de vapor de água. Então, assim,
vai ocorrer a evaporação ou evapotranspiração na troposfera, essa por corrente ascendente, que a gente já vai ver como que sobe essas, essas correntes ascendentes de ar que vão chegar na atmosfera. Esse ar, uma vez que ele vai encontrar as condições, à medida que ele vai subindo, vai aumentando de volume e ele encontra as condições ideais para estar supersaturado, que depende da umidade. Uma vez que esse ar vai estar saturado, ele dependendo se ele for resfriado abaixo do ponto de orvalho, nós vamos ter mais vapor de água do que pode suportar. Então, esse vapor de água vai ser adicionado então ao ar, ele está lá presente. A primeira fase, então, é a formação e crescimento dessa gota de água. Então, esse vapor de água ele tem que ser capitalizado por choque. A gente vai ver como é que ele procede até a gota se tornar mais ou menos aí com 20 microns de tamanho. Então, essa é a primeira fase. Então, você tem que ter as condições de formação desse crescimento dessa gota, pelo menos até a 20 microns, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, se for no orvalho, isso aqui, eu preciso ter um substrato para isso, então o orvalho vai sair em plantas, em outros substratos. Se for na atmosfera, vão ser chamados núcleos de condensação, que é o que a gente vai ver na próxima slide. Esses núcleos aqui, eles vão dar condições para que cresça vamos pensar se isso fosse um orvalho atmosférico, mas não que vai dar condições para que ocorra essa formação de gotas, então, até 20 micrômetros. A terceira etapa, então, por dois processos, ou um processo quente ou um processo frio, que é o de coalescência ou de Bergeron, esse tamanho de gota vai chegar num tamanho crítico aí de 2 milímetros, maior, 2 a 3 milímetros, alguns artigos falam. Então, uma vez que chegou a esse tamanho crítico que se diz, que é 2 milímetros, ele vai conseguir vencer as forças ascendentes, assim, que estão subindo para a atmosfera, para essa gota poder cair, né? Porque senão ela está com um tamanho que o peso dela não consegue cair, ela fica literalmente flutuando e, e não consegue cair. Para fechar o ciclo, então, a gente tem que ter um suprimento de ar ou uma corrente de ar que dá continuidade ao processo. Porque vocês vão ver aqui, tanto no processo de coalescência quanto no processo frio, que é de Bergeron, é que você chega algum momento que você tira todas as moléculas que estão tudo à sua volta, forma a gota, e ela cai. Se você não dá continuidade ao processo, literalmente para de chover. Então, por formação de chuva, então, nós vamos ter o seguinte: uma vez que o ar estiver saturado, desde que você consiga ter uma superfície na qual esse vapor consiga condensar em cima dela, você consegue dar a disponibilidade, o primeiro start para que ocorra essa chuva, então. Então, essa condensação pode dar em cima de partículas minúsculas. Então, essas partículas minúsculas, o que elas são chamadas, elas vão ter são chamados núcleos de condensação na atmosfera. Elas vão ser formadas por poeira, fumaça, fuligem, sais, sulfatos, qualquer tipo de partículas minúsculas. Então, essas partículas aqui, elas têm carga negativas, ou com propriedades higroscópicas aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter as micropartículas aqui, que vão fazer de cama ou de base para que esse vapor de água se condense em cima dela. Uma vez que ocorra esse vapor de água aqui, comece a se condensar, a gente vai ter desencadear outros dois processos que a gente vai ver, que pode ser um quente e um frio. Quente coalescência, frio de Bergeron. Então, dentro desses núcleos de condensação, a gente vai ter um que é, teoricamente, o ideal, se fosse fictício, né? Que seria correr com ar limpo puro, as partículas de ar, então, por colisão de moléculas de vapor de água, e requerer uma condição de supersaturação, ou seja, a umidade relativa deveria estar maior que 110, que dificilmente vai existir na natureza.
E a nucleação homogênea, então vai ocorrer na presença desses núcleos de condensação, fazendo de cama, literalmente, ou base para que a condensação ocorra, e vai requerer, então, qualquer umidade acima de 1 ou 3% acima da saturação. Então, 101, 103% já permite que ocorra essa condensação e ocorra chuva. Então, uma vez que essa água começa a se condensar nos núcleos de condensação, nós vamos desencadear outros dois processos, que um é quente e o outro é frio. O frio, perdão, é chamado processo de Bergeron. Ele vai se aplicar, então, para nuvens frias, é, vai ocorrer abaixo de graus. Eles são chamados nuvens altas ou de grande elevação. É, tem situações que relatam que a temperatura dessas nuvens chegam até menos 70 graus Celsius. E o processo vai depender, esse processo de Bergeron, ele depende predominantemente do gradiente, da diferença de gradiente entre a pressão de saturação do vapor de água, entre a água e o gelo. Então, se você catar aqui a pressão de saturação de vapor a pressão de saturação do vapor de água entre o gelo é menor que a pressão entre a água. Então, quando você consegue, em situações nesse tipo de pressão aqui, esse gradiente aqui de pressão vai fazer com que as partículas de água elas tendam a se direcionar para as partículas de gelo. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma condição de supersaturação de água, então vai estar aquele monte de molécula de vapor de água aqui, e você vai ter essa diferença de gradiente de pressão entre a partícula de gelo, que vai estar congelada aqui, vai fazer com que essas partículas que estão próximas, as moléculas que estão próximas aqui, esse gradiente de gelo, se aproximem mais desse gelo, e uma vez se aproximando e se ligando esse gelo, essa partícula de gelo vai ficando cada vez maior, até que vai chegar o momento que ele consiga romper, pelo próprio peso desse gelo, as forças ascendentes, e esse gelo vai cair. Então, na queda, vamos pensar assim, ele vai ter dois processos. Um processo que é a acreção, chamado de acreção, que ele vai aumentar a partícula de gelo à medida que ele vai batendo nas gotículas super resfriadas, que daí ele congela no caminho, vamos pensar, ele aumenta o congelamento no caminho e ele cai na forma de granizo. E o outro processo é um processo de agregação, que os gelos eles vão colidindo e aderindo uns aos outros, fosse formando cristal maior na própria estratosfera lá, e daí ele cai na condição de flocos de neve. Esse processo de Bergeron, ele geralmente está associado à tempestade ou a chuvas mais torrenciais, assim. Por que acontece? Então por que não neva aqui no Paraná, por exemplo? Já aconteceu, mas por que não neva aqui no Paraná? Porque a temperatura lá embaixo, na atmosfera lá, a temperatura e pressão, elas estão menores. Então, esse gelo, a hora que ele chega em determinado ponto, ele vai descongelar e vai virar água. Então, esse é o caso que não ocorre isso. Positivo? O outro processo é o processo quente, que daí vão ser o processo chamado de colisão ou também coalescência. Ele vai fazer o quê? Ele ocorre em nuvens quentes. Então, as partículas de ar, uma vez que após essa gotícula de água aqui, uma vez que ela consegue fazer ela está supersaturada e tem as condições pela pelos núcleos de condensação de formar essa partícula de água aqui, que a água está supersaturada, após ela correr 1 milhão de colisões entre as partículas, ela já tem um tamanho suficiente para cair. Então, o que acontece? O fenômeno chamado colisão ou coalescência, que é? É colisão, literalmente. Uma vez que ela vai colidindo com as demais partículas, ela vai aumentando de tamanho, agregando, chega um momento que a gota grande, a gota consegue quebrar as forças ascendentes e cair, literalmente. Chega um ponto que ela vai se dividindo e, e cai na forma de chuva.
Então, esses dois processos que são os clássicos que vão ocorrer. Nesse tocante, quando as chuvas são mais quentes, as partículas são geralmente associadas às chuvas mais brandas, mais tranquilas. Partículas aí são chuvas de até 2 milímetros de tamanho. Então, como que vai ocorrer, assim, pensando em uma forma geral, assim, agora num todo, para pensar como que vai ocorrer, fazer a ocorrência dessa chuva. Você vai ter, você vai ter uma massa de ar que ela vai evaporar. Essa massa de ar, à medida que ela for subir, o que que ela vai acontecer? Ela vai ganhar de volume, porque à medida que você está subindo, se você pensar aqui na peso atmosférico, ou na pressão atmosférica, se você catar o PV e jogar aqui para baixo, então à medida que você diminui essa pressão, quando ela está subindo, o que que vai acontecer? O volume vai aumentar. Então, essa massa de ar aqui, ela vai aumentando de volume, vai aumentando de volume, a temperatura vai caindo também, consequentemente. A temperatura um gradiente lá da pressão de vapor de saturação. Vai chegar um momento que ocorre o meu ponto de orvalho, que vai ser a umidade relativa bate 100%. Esse 100%, se ele continuar qualquer temperatura abaixo do ponto de orvalho, ele já é suficiente para virar supersaturado o ambiente. Então, uma vez que ele tiver supersaturado o ambiente, se você tiver as condições, que é os núcleos de condensação, para você conseguir ter condições para que esse vapor de água supersaturado condense, e daí, ou pelo processo de Bergeron ou pelo processo de coalescência, vai ocorrer essa chuva. Ocorrendo a chuva, ela volta, ela vai precipitar, vai cair numa bacia hidrográfica, ela vai ocorrer, vai voltar de uma forma de evaporação ou evapotranspiração de planta. Então, essa é a ideia geral do que acontece no fenômeno, assim, formação de chuva. Claro que você sempre tem que ter as condições. Se você não tiver as condições para que isso ocorra, principalmente no tocante ao núcleo de condensação ou umidade relativa alta, não vai acontecer. Então, deixa eu já ligar todos aqui. Então, nós vamos ter 4 mecanismos, então, de como esse ar, vamos voltar aqui, como essa massa de ar aqui, ou correntes ascendentes, vão fazer chegar esse vapor de água lá em cima, ou essa massa de água aqui, de vapor, que está subindo. Então, nós vamos ter o seguinte: o primeiro deles são chamados convectiva, que vai fazer com que essa superfície aquecida suba, que ela vai estar menos densa, ela está menos densa que uma massa de ar fria, a massa de ar fria empurra ela para cima, ela vai subir. Então, ela subindo, ela vai ocorrer, ela vai subir, vai expandir de tamanho, vai chegar aqui, vai encontrar um núcleo de condensação, pontual, e vai chover e precipitar aqui mesmo. Como ela não vai ter uma fonte de alimentação constante, por exemplo, por uma corrente de ar frio aqui, ou uma corrente de ar quente que alimente esse aqui, uma vez que ela catou todas a- as moléculas de vapor de água aqui que estão em volta, e ela chova tanto por, por coalescência ou por Bergeron, é, ela acaba, chove, vai cair, vai precipitar e vai ficar aqui mesmo. Então, o que que acontece? Esse tipo de chuva, chamado convectiva aqui, ou formação de nuvens convectivas, são aquelas chuvas assim por exemplo, aquelas nuvens espaço, assim, que você está andando, você tá com o sol a pino e à tua direita, à tua esquerda tá chovendo em algum lugar ali que você tá vendo, mas é só naquela região. Ou quando você tá andando de carro mesmo, numa estrada, aí você tá com o sol, de repente você pega uma nuvem, pega um bolsão de chuva, assim, passou a chuva, já volta sol de novo. É aquelas chuva populares na previsão atmosférica, chuvas esparsas. E daí nós vamos ter um outro modelo de ascensão de ar, que é as orográficas. Então, o que que você vai ter? É quando você tem uma barreira física, que pode ser uma montanha, e você vai ter o ar, uma vez que evaporou esse ar,
diferença de gradiente de própria temperatura, vai ocorrer essa movimentação de ar, ele vai encontrar uma barreira física, não tem para onde ir, ele sobe. Uma vez que ele subiu, esse ar está quente e úmido, ele pode ocorrer aqui, dependendo da situação, ele pode chover aqui mesmo, e quando esse ar que choveu e resfria, pela diferença de gradiente de temperatura, ele desce aqui seco e frio. Vamos pensar aqui o mais frio. Aqui que eles chamam que é barlavento e sotavento, né? Barlavento está aqui e sotavento tá aqui embaixo. Aqui tem até o linguajar popular que depois da montanha só dá vento, porque a barreira física fez com que chovia nessa primeira parte aqui e aqui tá seco. Aí você pega algumas montanhas clássicas, acontece isso na Serra do Mar, acontece isso nas grandes montanhas aqui. A outra tipo de formação de ascensão desse ar úmido para a atmosfera vai ser a ciclônica ou dinâmica. E vai acontecer o seguinte: o ar frio mais denso vai correr embaixo do ar quente menos denso. Então, quando você pega duas frentes frias que estão aqui, você tem uma região de calor aqui, de ar quente, essas duas se chocam aqui e empurram para cima. É praticamente o mesmo que ocorre aqui. Quando você também ocorre duas, duas, é, duas, duas duas massas de ar quente, por exemplo, que você está quente e úmida, que está aqui, as duas se colidem, não tem para onde ir, sobe. É literalmente isso que acontece. Então, essas aqui são chamadas as ciclônicas ou dinâmicas, também chamadas. Então, são os quatro principais processos de ascensão desse ar úmido para daí ocorrer este processo aqui que a gente comentou agora. Uma vez que ele acendeu, ele aumenta de volume, aumentando de volume, conforme a queda de temperatura, vai chegar a um ponto que vai ter o ponto de orvalho. Qualquer queda de temperatura a partir do ponto de orvalho, a umidade relativa vai ser maior, então vai estar um ambiente supersaturado. Uma vez que tenha condições para que ocorra a condensação pelos núcleos de condensação desse vapor de água, ela vai precipitar das duas formas, ou Bergeron ou coalescência. Beleza? Então, as variáveis meteorológicas que a gente vai estudar e vai avaliar são, primeiro, a temperatura, que vocês vão ver que ela tem uma influência direta no tocante à precipitação. A gente já comentou aqui que, então, o gradiente de latitude aqui nessa meu globo terrestre, que ela tem um fator fundamental. Por quê? Porque a capacidade de vapor de água, de segurar essa água aqui, ou maior presença de vapor de água vai depender, entre outras coisas, da temperatura. Então, consequentemente, na região, na linha equatorial, vai estar a maior chance de precipitação, e, consequentemente, se você tem maior incidência solar aqui nessa distribuição continente-oceano, também vai influenciar, porque onde tem mais oceano, essa água vai se esquentar mais rápido. Pense que a água ela tem propriedades distintas do continente. Então, assim, a água ela esquenta mais rápido e esfria mais rápido que a Terra. Então, quanto mais parcela de água próxima eu tiver, mais quente eu tenho, quente e úmido eu vou ter meu ambiente, porque ele vai ocorrer evaporação. Então, essa distribuição aqui também nos importa, de terra-continente. Além disso, nós temos a tocante as próprias correntes oceânicas, que também vão influenciar nessa temperatura de evaporação de água. E as altitudes também, porque se você catar numa mesma linha equatorial aqui, é, tem regiões que você vai estar mais baixas que outras regiões que vão estar mais altas. Então, a altitude, a gente já viu que ela influencia, entre outras coisas, na temperatura e na pressão atmosférica, que também vão influenciar no tipo de precipitação que você vai ter. A umidade relativa, que pode analisar ali pelo psicotrômico, que são dois termômetros basicamente juntos, um úmido e um seco, de bulbo seco, e outro de bulbo úmido, que essa diferença que vai dar entre bulbo seco e bulbo úmido vai fazer uma correlação e te dar a umidade relativa.
Aí a gente vai avaliar, entre outras coisas, a precipitação, uma vez que ocorreu essa precipitação, o vento e a evaporação que vai ocorrer, que também, entre outras coisas, no tocante a bacias hidrográficas, até na agrometeorologia, ela nos importa, porque a evaporação vai depender, entre outras coisas, de reservatório e em demanda hídrica. Por exemplo, se você for fazer na aquicultura, por exemplo, que é no meu caso, se você vai fazer uma viveiras de piscicultura comercial, por exemplo, para você estimar a tua demanda hídrica ou necessidade de água que você precisa, entre outras coisas, você precisa saber a renovação de água que você tem, o quanto que você perde de água para o solo e a evaporação diária que você vai ter nessa lâmina de água, porque você precisa manter cheio. Então, para manter cheio uma área de 10 hectares que ocorre com evaporação, a tua evaporação de 4 milímetros ao dia é uma coisa, 8 milímetros ao dia é outra coisa, 12 milímetros ao dia é outra coisa. Para pequenos volumes, até que não, mas para grandes volumes de água, isso importa significativamente, porque tua necessidade de água de entrada no teu sistema é maior. Então, como é que você define isso? Você faz conta para avaliar. Então, tua evaporação diária nos importa. Os principais, então, instrumentos que a gente vai utilizar, então, vai ser pluviômetros ou pluviógrafos para chuva, o barômetro para pressão, temperatura, termômetro para temperatura, anemômetro para vento e satélites meteorológicos que vão definir várias variáveis. Então, hoje a gente já tem alguns satélites que fazem a avaliação dessas variáveis, né, todas elas, e disponibilizam isso para a gente até poder fazer a leitura diária, que não é à toa que você tenha esses mapas meteorológicos que vai ter. Então, o objetivo nosso a gente vai chegar ao ponto de fazer esses mapas meteorológicos com dados de leituras de um pluviômetro ou de estações de pluviográficas. Legal? A aula de hoje a gente para por aqui, a gente dá sequência na próxima aula, seguindo então as variáveis que vão ser importantes para essa chuva, uma vez que ocorreu essa chuva, o que nos importa em termos de bacias hidrográficas e em termos de planejamento. E daí, posteriormente, uma vez que a gente definiu essas variáveis que a gente vai avaliar aqui na disciplina, nós vamos fechar o tópico precipitação com fazendo o nosso mapa de chuva, que seria igual ao mapa desses que você tem de temperatura, mais ou menos igual ao mapa clinográfico que nós fizemos no tocante a bacias hidrográficas. Vamos fazer um mapa parecido com isso aqui, ó. Um mapa desse aqui, onde nós vamos ter um mapa de isoedas, que nós vamos ter a precipitação em vários pontos, e a gente vai fazer esse mapinha ranqueando em milímetros aqui. Positivo? Então, é isso aí.